sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de História. Turminha, para aqueles que não quiseram ou não puderam comparecer lá àquela aula extra lá, aquela aula do Tchaikovsky, tá no YouTube essa aula, tá? Para quem quiser, tiver curiosidade, quem não conseguiu, quem não lembrou, enfim, tá lá, tá? Para vocês terem o acesso, tá bom? Beleza? Bem, vamos falar de um assunto como a Nicole comentou aqui antes de começar a gravar, cai bastante no Enem, um assunto que gosta de cair no Enem, sobre a política da República Oligárquica. E aí o interessante, e aí eu vou conseguir fazer um retrospecto aqui com vocês, sobre o que representa essa política oligárquica, o que é a República Oligárquica, o que ela representa, o que ela tenta colocar em prática. A República Oligárquica, turma, ela tenta colocar em prática o federalismo, uma política federalista. Alguém lembra o que é essa federalismo, política federalista ou um Estado federalista? Alguém lembra esse termo? É um termo que tem no nome do Brasil. Os estados do país serem independentes entre si? Isso. Com as próprias leis, as próprias regras. Exato, isso mesmo. É a autonomia dos estados, né? É os estados, bem como você mesmo falou, as suas próprias leis, ter essa total autonomia. Não sei se vocês sabem, mas cada estado do Brasil tem sua própria Constituição. Vocês sabiam? Tem a sua própria Constituição. Só que é meio um copia e cola da Constituição Federal, né? Mas cada estado tem a sua Constituição. Então você tem cobrança de impostos que podem ser diferentes. O grande exemplo que eu dou é a Lei Seca. A Lei Seca é um grande exemplo. Alguns estados têm e outros não têm. Se eu não me engano, é uma lei municipal ainda, é uma lei da cidade de São Paulo, porque eu lembro que esses tempos aí atrás, uma cidade do interior ia aplicar a Lei Seca. Então, pra vocês verem, o federalismo chega tanto que os municípios também têm total autonomia. Né? Os municípios também têm autonomia diante da esfera estadual e federal. Bem, e essa implementação, turma, ela se dá início quando você tem o primeiro oligarca, o primeiro presidente oligarca, representante dos fazendeiros, no cargo da presidência da República. Esse aí é o paulista Prudente de Moraes. É o início que a gente vai chamar de República Oligárquica. Né? Essa república que a gente vê, que a gente vai ver até 1930, é conhecida como Primeira República. Tem o nome também de República Velha, mas aí é um conceito, é um termo da galera que era oposição a esse modelo de república, era contra os paulistas, os mineiros. Então, é o nome de República Velha. Mas o mais correto eu vou falar Primeira República. E a Primeira República ela foi dividida em duas. A República da Espada e depois a República Oligárquica. A República da Espada, nós vimos que foi quando o Marechal Deodoro assume a presidência e depois foi o Leandro Peixoto. O Marechal, ele renuncia, né? E é interessante a gente perceber isso, é que os paulistas pensou, bem, beleza, a gente vai ter uma república federativa, vamos ter autonomia, e não teve, né? Marechal declara estado de sítio, no governo do Floriano você teve rebeliões no Rio Grande do Sul, rebeliões no Rio de Janeiro, teve lá a aula que a gente viu sobre essas rebeliões, sobre esses movimentos, se eu não me engano foi sexta passada. Mas o interessante de se pensar se você fizer uma linha do tempo assim do Brasil. Essa questão, acho que vocês podem, não sei se se recordam, mas a questão tipo descentralização e centralização. Descentralização ou centralização. Você sempre tem dois grupos que brigam com isso. Desde o período regencial, na verdade, desde sempre. A questão dessa autonomia das regiões, essas autonomias regionais, era uma briga que vem desde a época da colonização, turma. Pô, professor, mas na época da colonização tinha pacto colonial. Tá, eu sei. Mas na hora do vamos ver, eram os municípios, as câmaras municipais que tomavam as decisões. Era muito difícil vir ordens do governo central para chegar, que era na colônia, na época do açúcar, em Salvador, chegar a ordens da Bahia, por exemplo, até São Paulo. Era mais fácil ir para Portugal do que você ir para São Paulo. Então, assim, era ali os municípios, as regiões que tomavam as decisões. Podia até chegar a ordem do governo central, mas a fiscalização era mínima. E aí depois, se você for acompanhando a história, no período colonial,
Você tem as rebeliões coloniais no momento em que Portugal aperta a mão, né? Quando Portugal vem com a mão mais forte de controle, de centralização, isso explode. Você teve lá várias revoluções, os movimentos, as rebeliões nativistas, mas também você teve as separatistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Aí depois você tem a chegada de Dom João aqui em 1808, e aí Rio de Janeiro cobrando impostos de todo mundo, porque a corte veio para cá, a corte precisava estruturar a cidade. História da Revolução de 1817 em Pernambuco, certo? Aí você tem a proclamação da independência. Pô, chega uma proposta para o Dom Pedro do quê? Descentralização. Os estados têm a autonomia, que é a Constituição da Mandioca. Veta e impõe uma Constituição outorgada. Quando ele impõe uma Constituição outorgada, Confederação do Equador, lá no Nordeste, explode lá. Aí depois vem período regencial. Dom Pedro sai, vem período regencial. Sabinada, Cabanagem, Farroupilha, Revolta dos Malês, explode. O Brasil quase vira 4 países aí diferentes. Aí vem Dom Pedro II. Ele enfrenta a Revolução Praieira de 1842, no Nordeste. E depois em 48 também, em 42 as revoltas liberais, e em 48 a Revolução Praieira no Nordeste. Mas Dom Pedro II é auge do café. Café, então a monarquia chega no seu auge, só que quando entra a crise da monarquia, com a escravidão, cai Dom Pedro. República, projeto federalista, autonomia, não vai ter. Floriano Peixoto, Marechal Deodoro. Então, pela primeira vez, finalmente, viajei, né? Fui de 1500 até esse período aqui de 1898, por Florêncio de Moraes. É isso? Acho que 1800 não, é 92, 1892, perdão. É isso. É isso? Ou 94? Enfim, depois eu vejo. Mas a questão aqui é o seguinte, sempre lutando o Brasil sempre foi uma briga por essa descentralização, o regionalismo falando. E aí vai se concretizar no Prudente de Moraes? Mais ou menos. Obrigado, Arthur. 1894 a 98. Valeu, obrigado. Então, Prudente de Moraes, 1894. Valeu, obrigado. Ainda bem, tem os meus, como que é? O auditório aí, né? Ajuda dos universitários. Valeu. Então, 1894, 98, Prudente de Moraes. Então, assim, percebam, o Prudente de Moraes, então, vai ter? Mais ou menos, por causa que ele teve problemas, né? Como a revolta de Canudos, por exemplo. Vamos? Governo conturbado por causa de Canudos, por exemplo, e ele tentou ser assassinado por Prudente de Moraes por um militar jacobinista, lembrando que era aquela ala jacobinista, aquela ala de um republicanismo radical, com participação popular ferrenha, né? Com o fim dessa exclusividade feita pelos oligarcas, tá? Por isso, então, ele vai tentar ser assassinado, teve essa tentativa. Ele não morreu, mas um ministro dele morreu nessa tentativa aí de assassinato do presidente. Então, percebam, depois de mais de 400 anos aí, o Brasil chega um projeto que vai valorizar as regiões, valorizar os estados. E vai ser conhecido como a política dos governadores, colocada por Campos Salles. Tá? A política dos governadores é colocada por Campos Salles, um paulista. Beleza? Ele vai padronizar, então, as oligarquias, vai ter um padrão, essa padronização vai ficar clara quando eu explicar essa política dos governadores para vocês, como vai ser tudo muito bem articulado, tudo muito bem entrelaçado, tá? E aí, obviamente, todo esse contexto que eu falei para vocês, a República está no processo de construção, de estruturação, que só vai se confirmar com o Campos Salles, que aí a oligarquia, os fazendeiros, e aí
Obviamente, depois vai ter o café com leite, né? O famoso São Paulo e Minas. Mas aqui é o momento em que o interior do Brasil é que vai comandar a política, que vai ser o centro, o coração da política, vai ser o interior do Brasil, onde está a maior parte da população brasileira ainda nesse período. Tudo bem? Então, está batendo de frente com uma cultura que vem desde o Império, desde a colônia, essa cultura de sempre tentar centralizar, mas o regionalismo sempre falando muito alto, né? Espero que tenha ficado claro para vocês nesse retrospecto aí que eu fiz para vocês, desde o período, desde 1500 até esse período aí, agora, Campos Sales, 1898. Tudo bem? Beleza? É só uma introdução aí, tá tudo certo? Fala, Maísa. Beleza, professor, pode continuar. Beleza, maravilha. Bem, tá então a estruturação dessa política dos governadores. O Campos Sales, ele falou, não é a política com os governadores. Ele não gostou do nome. Ele falou, não, é a política dos estados. Mas vai ser política dos governadores, né? Porque se fosse... porque ia, de novo, representar... Eita, olha só... E essa política dos governadores... O que o Campos Sales ele queria? Queria mostrar, olha, eu estou sendo um presidente, olha como eu dou autonomia para os estados. Olha que maravilha, olha que bonito, olha que legal, olha como eu sou um presidente bacana. Né? Só que, na verdade, a política dos governadores, porque se fosse uma política com os estados, ele não falaria só com o governador. Ele falaria com a oposição, falaria com representantes dos setores civis, sociais, falaria com a classe média, falaria com diferentes grupos, operários, né, que o Brasil está no início ali, teve um início de industrialização com o governo dos militares. Então, tipo, você fala, mano, ele fala com essa galera? Não. Ele fala com o cara que está no governo, que é o governador. Então, é a política dos governadores, a política dos estados. Bem, como que funciona, então, a política dos governadores? Implantada em 1998. O que o presidente mais quer? O que qualquer presidente quer? Quer que suas leis sejam aprovadas, então o seu projeto de governo seja aprovado. Mas o presidente tem que ter, para ser aprovado o seu projeto, ele tem que ter apoio de quem? Olha lá, ó, da Câmara. Da Câmara de Deputados e Câmara dos Senadores. Tá lá, ó. O presidente, então, manda essas leis. Opa, pronto, agora foi. Manda essas leis para a Câmara e a Câmara ela tem que aprovar. Tem que aprovar essas leis. Só curiosidade, vocês sabem a diferença entre deputados e senadores? Acho que eu já devo ter explicado para vocês. Vocês sabem a diferença das duas câmaras ou não? Sim, o Arthur. Explica de novo, pro. Explico. A diferença é a seguinte, você pode ver em relação a números, né? A Câmara dos Deputados tem 513 deputados. A Câmara do Senado tem 81 senadores. E por que isso? A Câmara dos Deputados, ela representa quase, mais ou menos, tá? A média. Que média é essa que ele representa? Se São Paulo tem 30% da população do Brasil, mais ou menos 30% vai ser composta, então, de cadeiras na Câmara dos Deputados. E assim por diante. Tá. Bem, e assim por diante, tá? Em relação a esse número. Então, a representação da Câmara de Deputados, ela está baseada nessa média de número de pessoas em cada estado. O Senado, não. O Senado, você tem 3 senadores para cada estado. Então, você tem um equilíbrio aí, né? Se tivesse só a Câmara dos Deputados, os estados com um menor número de pessoas, o Amazonas, por exemplo, o Pará, o Acre. Então, aí você tem o Senado, com uma igualdade entre eles, né? São 3 senadores para cada estado. A Câmara dos Deputados representa essa diversidade de número de pessoas de cada estado. Tá aí essa diferença. Beleza? Tá bom? É isso. Bem, mas aqui eu vou falar só a Câmara dos Deputados, beleza? Mas quando eu falo aqui são os dois, tá? O legislativo, né? Deputados e senadores. Bem, o presidente manda leis para os deputados. Os deputados, como eu falei para vocês, são representantes de cada o quê? Representantes de cada estado do Brasil, certo? Representam cada estado. Portanto, o presidente fala o seguinte, cara, eu preciso
que os deputados e senadores que estão ali no legislativo apoiem as minhas leis, apoiem os meus projetos. Eu preciso ter, então, um Congresso alinhado comigo. Alinhado, eu, presidente. Ora, para eu conseguir ter deputados de cada estado que apoiem os meus projetos, apoiem aquilo que eu tenho de projeto para o Brasil, com quem eu tenho que falar? Com quem eu tenho que... Qual que é a pessoa mais importante dentro de um estado? Qual que é o cargo mais importante dentro de um estado? Estado de São Paulo? Quem é o grande representante do estado de São Paulo, do estado da Bahia? Qual é o cargo que representa isso? Alguém respondeu aqui? Governador. Governador. Prefeito. Governador. Prefeito da cidade, governador. Portanto, o que o presidente vai fazer? Ele vai falar com os governadores dos estados para que o que aconteça? Acontece o seguinte, que os governadores garantam que nos seus estados, deputados que vão entrar no Congresso Nacional sejam deputados que vão apoiar o presidente. Esse é o acordo que eu vou mostrar para vocês nessa relação, né, presidente e governadores. O presidente chega para o governador e fala o seguinte: governador, escolhe aí, de qualquer estado. O presidente fala para o governador: seguinte, eu preciso de apoio no Congresso. Então eu quero que no seu estado, os deputados eleitos, quando entrarem na Câmara, apoiem o meu projeto. O governador vai fazer de graça? Claro que não. O governador fala para o presidente: presidente, beleza, suave, posso te dar esse help? Te dou esse help. Mas o que você vai me dar em troca? Quem quer rir, tem que fazer rir. O presidente fala: eu libero verbas para o seu estado. Libero dinheiro para o seu estado. O que você pedir lá de dinheiro para a União, eu libero para você. Fechou? Fechou. Suave. É nóis. Fechou. Agora, o governador ele tem um acordo, uma obrigação. Fala: mano, eu preciso que no meu estado as pessoas votem em deputados que vão apoiar o presidente. Com quem o governador vai ter que falar, então? Onde está a maior parte da população? No meio rural ou no meio rural? Muito bem, está no meio rural. Muito bem, está no meio rural. Quem comanda o meio rural? Fazendeiro ou fazendeiro? Fazendeiro! Ótimo. Então os governadores vão falar com os fazendeiros. Tá lá. Os fazendeiros, ou conhecidos também como os coronéis, os chefes locais. E aí o governador vai fazer a mesma coisa. O que o presidente fez com o governador vai fazer a mesma coisa com os coronéis. O governador da região vai pedir apoio para as famílias tradicionais ali de cada região do seu estado. Em troca, ele oferece o quê? Verba. Oferece dinheiro. E aí, senhoras e senhores, o coronel, o símbolo do coronel, né? O que é o coronel? É o cara que todo mundo olha, esbanja, é o cara que tem influência, impacto na vida daquelas pessoas. Tudo gira em torno da fazenda do coronel e do poder do coronel. Emprego, o consumo, né? As pessoas vão consumir. O padeiro quer, por exemplo, o padeiro quer fazer pão, né? Ele precisa de trigo, precisa de farinha de trigo. Ou quer fazer alguma coisa com farinha de mandioca. Vai comprar do coronel. Você tem, então, as pequenas cidades ou as pequenas vilas dependendo dessa figura. Dessa grande figura. Me lembrou aqui, até vou mostrar para vocês, a gente tem tempo, porque a estrutura aqui é simples. Cadê? Deixa eu ver. Tem uma cena muito boa, maravilhosa. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Tem uma cena maravilhosa do Alto da Compadecida. Coronel Alto da Compadecida, que eu amo. Professor, eu adoro esse filme. Oi? Eu adoro esse filme, professor. Esse filme é genial. Essa parte aqui da entrada do coronel, quando o coronel chega. Porque
que o homem vem mesmo ali. Eu de quem gosta de cobra, cabra frouxo, anda roubando muita freguesia. Mas, João Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui tá pior que merda de gato, só vem por obrigação. E a que devemos a honra? Já lembra da minha filha Rosinha? Oxe, claro, cabelo liso, olhos pretos, ombros fortes, seios fartos, cintura. Desce mais não que você se lasca. Major, com todo respeito, que quando ela sai daqui não era uma menina. Pois então, Rosinha andou meio adoentada e tá chegando do Recife pra descansar na fazenda. Mas como tudo que a mulher tem ideia, tá dentro da mania por igreja. E me pediu que eu vá conversar com o padre pra lhe dar a benção quando ela chegar. Ave Maria, o que é que se faz, Chicó? Não sei, tem nada a ver com isso. Ô, Nossa Senhora, vamos lá impedir o homem de se encontrar com o padre. Você que inventou essa história, que gosta de embrulhada, que resolve. E você também foi comigo lá encomendar a benção da cachorra. Agora vamos lá. Pô, nada. E mesmo, Chicó, você tá acostumado com essas coisas. Já teve até cavalo bento. É, mas acontece com o Antônio Moraes, pode ter alguma coisa de cavalo. De bento é que não tenha nada. Ora viva, seu Major Antônio Moraes. Como vai Vossa Senhoria? Do jeito que você tá vendo. Bem demais. Vem procurar o padre? Tá perguntando muito. Se a Vossa Senhoria quer, eu posso chamá-lo. Se eu quiser, já tinha mandado. É que eu queria avisar a Vossa Senhoria, pra não se espantar, o padre está meio doido. O padre? Doido? É, o padre está de um jeito que não respeita mais ninguém, e com mania de benzer tudo. Eu vim dar a ele um recado mandado pelo meu patrão e ele me recebeu muito mal, apesar do meu patrão ser quem ele é. E quem é teu patrão? O padeiro. Pois ele chamou o patrão de cachorro e disse que apesar disso ia benzer. Que loucura é essa? Eu não sei, é a mania dele agora. Benze tudo e chama a gente de cachorro. Isso foi porque era com o teu patrão. Comigo é diferente. Vossa Senhoria me desculpe, mas eu penso que não. Você pensa que não? Eu penso. Digo isso porque eu vi o padre dizer, aquele cachorro, só porque é amigo de Antônio Moraes, pensa que é alguma coisa. Que história é essa? Tem certeza? É certeza plena. Está doidinho, pobre padre. Vamos esclarecer essa história. Alguém vai pagar por isso. Vamos uma linha por caridade. Arruma umas revistas pra fazer. Posso trabalhar não, meu patrão. Só tenho um olho. Os fúrios, você vai cantar na feira. Ora, quanta honra! Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja. Há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus? Seria melhor se eu dizer que há muito tempo que eu não venho à missa. Falo que eu sei de suas ocupações, de sua saúde. Ocupações? Só sabe muito bem que eu não trabalho e a minha saúde é perfeita. Mas que coisa eu trouxe aqui? Não, nem digo, eu já sei. A bichinha está doente. Já sabia. Já, aqui as coisas se espalham num instante, não sabe? Já está fedendo? Fedendo? Quem? A bichinha. Não. Mas o que o senhor quer dizer? Nada, desculpa. É só apenas um modo de falar. Pois o senhor anda com modo de falar muito esquisito. Desculpe um pobre padre sem instrução. Qual é a doença, Major? Rabuge? Rabuge? Sim, já vi uma morrer disso em poucas horas. Começou pelo rabo e espalhou-se pelo corpo inteiro. Pelo rabo? Desculpe, eu devia ter dito pela cauda. Deve-se respeito ao enfermo, mesmo que seja da mais baixa qualidade. Baixa qualidade? Padre, veja bem com quem está falando. A igreja é coisa séria como garantia da sociedade. Mas tudo tem um limite. Mas o que foi que eu disse? Baixa qualidade. Fique sabendo, meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes. E esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas, ouviu? Sem dúvida. E nas festas antepassadas da bichinha também vieram nas galeras, não é isso? Claro. Se os meus antepassados vieram, os dela vieram também. O que é que o senhor está querendo insinuar? Que por acaso a mãe dela... Uma cachorra? O quê? Uma cachorra. Repita. Eu mesmo nenhuma e repetir. A mãe dela não é mesmo uma cachorra? Padre, eu só não mato porque o senhor é padre e tá louco. Eu vou deixar o bicho. Você tinha razão. Apareça dos anjos que não se arrependerá. Alguém me diga, pelo amor de Deus, o que foi que eu disse? É muito bom esse negócio, gente. É muito bom. É muito bom. Olha, obrigação no Cine Machado ter o Alto da Compadecida. Meu Deus do céu. Tava nos planos de colocar no segundo semestre, tipo, ter mais filmes brasileiros, né? Eu percebi que eu só colocava filme não brasileiro, que não era filme estrangeiro só.
Enfim, Ô, professor, em falar nisso, dá pra você fazer Cine Machado online, não dá? mais ou menos, né? Eu tenho que falar com a dona Ana porque tem a questão de direitos autorais, né? Eu estou mandando para vocês, né? Tipo, filmes, enfim. Eu estou querendo conversar com a Ana sobre isso, para ver tipo, o que a gente faz, tal. Enfim. Tá? Ah, entendi. Eu tô doido pra mostrar filme pra vocês. Só filme bom que eu tô vendo alguns ultimamente, enfim. Tem algumas coisas nessa cena que são bem interessantes, né? Você que prestou atenção, ou quem já viu o filme. Se você não viu o filme, toma vergonha de ver essa obra-prima do cinema brasileiro. Obra-prima do cinema brasileiro. Obra-prima. Obra-prima. E eu vou repetir de novo. Obra-prima. Você tem ali o coronel, todo mundo chega, e o padeiro, né? O Major Antônio Moraes, né? Ele chega, né? Falando que, veio da capital, lá de Recife, né? A moça da capital, estudou na capital, não tá aqui. Uma questão de diferença de classe. Aí quando o João Grilo vai chegar, né, pro Major, e aí o João Grilo fala, você quer que eu faça tal? Aí eu falei, se eu quisesse que você fizesse alguma coisa, eu já teria mandado você fazer. Já teria mandado. Porque eu comando tudo isso aqui. E para finalizar, ele faz sua árvore genealógica, né? Padre, a minha família vem desde as caravelas. Ele fala lá o sobrenome, lá o nome completo, com vários sobrenomes. Mostra esse poder de novo, regionalista, que aflora nessa política dos governadores. Perceba, em uma cena, 3 coisas aqui muito interessantes. Enfim, o filme todo é cheio dessas peripécias de Brasil, né? Bem, nessa estrutura, então, o coronel tem que fazer que a sua vila, seu vilarejo, vote no candidato, no deputado que vai apoiar o presidente. Apoiando o presidente, manda a verba para o governador, certo? E aí, tá lá, a relação coronéis e eleitor. Tá aí a estrutura, né? O famoso coronelismo, o famoso voto de cabresto, né? Famosa charge em que você tem o político levando o eleitor. Cabresto, né? Cabresto por causa que usa no cavalo, certo? Que puxa de um lado para o outro. Você direciona o eleitor. Direciona o eleitor porque o voto ele é aberto. Porque o voto era aberto. Então o coronel sabia em quem que as pessoas votavam, então ele conseguia fazer as ameaças. O coronelismo você vai ter também famoso, qual vai ser o nome do eleitorado, né? Cada coronel vai ter o seu curral eleitoral. Olha como você não há a noção de cidadania do eleitor. Ele não é cidadão repleto de direitos. Ele é um animal. Não à toa que onde eu tenho um número de eleitores, eu chamo de curral, onde ficam os animais, em que eu guio, em que eu controlo, em que eu tiro as coisas dele. O curral eleitoral. Sim, era só para alfabetizado, Vitor. Por isso que os coronéis faziam escolas para alfabetizar. Só para alfabetizar, para desenhar o nome. Os coronéis criavam escolas para a pessoa saber escrever o nome e conseguir votar. Beleza? Só que isso não é projeto de alfabetização. É que nem eu falo, a pessoa sabia desenhar o nome. Desenhar o nome. Pesado, eu acho. A pessoa não sabe escrever seu nome, ela sabe desenhar. Ela não sabe lá, ela está fazendo, as curvas tem que fazer para poder conseguir ser eleitor. Certo? Bem, e ele que controlava as urnas eleitorais, era o coronel. Então, tipo, a fraude era garantida, né? As fraudes eleitorais clássicas dentro da oligarquia, desse sistema oligárquico. Uma outra característica do coronelismo é o clientelismo. Eu coloquei aqui embaixo, deveria ter colocado. Bem, eu coloco depois. Não, é depois. Tudo bem, beleza. Já falo do clientelismo já. No próximo slide, então, mostra para vocês toda essa ramificação, toda essa estrutura ali. Ó. Olha o esqueminha aqui para vocês. Ó. O presidente favorece governadores, que favorece os coronéis, que controla o curral eleitoral. O curral eleitoral elege o governador, mas elege deputados e senadores que apoiam o presidente. Tá aí essa estrutura bem bacana, esse resumo aí dessas relações na política dos governadores. Tá? Professor, mas não tinha casos em que, sei lá, vai que
a oligarquia de uma região consiga colocar um outro candidato que não vai apoiar o presidente. Vamos dizer que isso aconteça. E acontecia, tá? Acontecia. O presidente tinha relações, né, com todos os governadores que apoiavam, ou apoiavam, certo? Bem, você tinha, quando a pessoa chegava na Câmara, tinha a comissão verificadora, que é onde você examina os novos deputados e senadores. Então, assim, essa comissão era totalmente articulada dentro da Câmara junto com o presidente. Caso tenha um deputado muito popular ou muito oposicionista ao presidente, era simplesmente cassada a sua candidatura. Ele era excluído, ele não participava. Não mais, Arthur. Não tinha mais. Beleza? Então, olha esse controle, né? Olha essa fraude, né? Olha como as eleições elas funcionavam. E aí, de novo, aí beleza, né? Aqui fica melhor. A política dos governadores mostra essa prática do clientelismo. E o que é o clientelismo, para você anotar aí, que é um termo importante e que aparece bastante no Enem? É quando você tem a utilização do público, então, vamos dizer, de dinheiro público, para você favorecer alguém e essa pessoa te dá algo em troca, tipo voto. Clientelismo, por exemplo, quando eu tenho um deputado ou um vereador que vai e favorece a população ou favorece uma pessoa. Vamos dizer que existe aqui na região um professor muito famoso, que ele consegue influenciar muitas famílias, ou um diretor de escola que consegue influenciar muitas famílias, melhor, um diretor. O que o vereador ele faz? Pô, eu quero que essas famílias votem em mim. Aí o diretor fala, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu garanto que eu coloco o seu filho como meu secretário, eu coloco você como minha secretária, e aí a gente consegue fazer uma articulação, consegue mandar verba aí para sua escola. Olha a troca, né? Eu utilizo de um poder público, de uma força pública, para ser beneficiado. Essa relação do cliente, né? Aí o diretor faz os pais votarem naquele vereador. Essa articulação, o clientelismo, certo? Clientelismo, então, existe ao longo de toda a história. Coronelismo não. Coronelismo é uma coisa de época, é essa estrutura. Mas o clientelismo funciona até hoje. Beleza? Certo? Para finalizar a aula, nessa estrutura é que você vai ter o início dessa soberania entre São Paulo e Minas. Tá lá, né? A política do café com leite. Política do café com leite, turma, o termo, cuidado, tá? Nada a ver com leite, produção de leite, produção de café, viu? Nada a ver. Nada a ver. Claro, o leite em Minas, né? O pão de queijo, doce de leite, tinha vários derivados, tal, né? Ok, mas café com leite, o que mostra a força de São Paulo e a força de Minas, beleza, São Paulo é a questão do café? Mas em Minas é o segundo maior produtor de café. E pior, ou melhor, né? Minas tem o maior curral eleitoral. Minas era o estado com o maior número de eleitores. Então a força de Minas não é que era o leite, a força de Minas era o curral eleitoral, e era a segunda força econômica aí com o café. Então, assim, a partir de 1913, você tem essa alternância entre São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Tá? Tá lá para vocês, ó, o quadrinho que explica isso aqui, ó. A partir de 1913, você teve o Hermes da Fonseca, que foi o último, né? Começou São Paulo, São Paulo, São Paulo, Minas com Alfonso Pena, Rio de Janeiro, Hermes da Fonseca, teve um choque ali entre São Paulo e Minas, teve uma dificuldade na escolha de quem seria o presidente, o Hermes da Fonseca aproveita, o Marechal e entra na presidência, aí depois não tem mais erro, né? Venceslau Braz, Rodrigues Alves, o Rodrigues Alves aqui, ele morre, por isso que assumiu o Epitácio Pessoa, porque o Rodrigues Alves, ele morre, então assumiu o vice, e aí São Paulo e Minas apoiaram o vice, que era do Rodrigues Alves, Epitácio Pessoa. Depois, Arthur Bernardes, Washington Luiz, e aqui dá treta, né? Aqui vai dar treta, aqui vai dar problema. Washington Luiz não respeitou a alternância, enfim. A gente vê isso mais pra frente, tá? Beleza, turma? Essa foi a aula de hoje. A lição de casa tá lá até dia 25/7, às 12 horas, né? Meio-dia.
na História do Brasil, capítulo 16, vai estar liberado no plural 12h30, tudo bem? De hoje. Então, quem quiser fazer no dia de hoje já pode fazer, tá bom? É isso. Não, Arthur, faz lá. Não precisa mais mandar o Word, não precisa mais mandar nada, plural. Sua resposta vem lá para mim, bonitinho lá as coisas, tudo bem? Já tem feedback na hora para vocês. Tá? É isso, turma. Se ninguém tiver dúvida, um grande beijo, um grande abraço. Sport TV, o canal campeão. Valeu. Tchau, pro. Te cuidem. Abraço. Tchau.